Cá estou para mais um episódio do Turismo em Destaque, no qual falarei do impacto na segurança do destino de Portugal do ataque da semana passada e também do que poderemos esperar desta Páscoa turística. No que diz respeito aos impactos na segurança do destino de Portugal que os ataques da semana passada podem ter, já quase foi tudo dito e analisado acerca deste terrível acontecimento. No entanto, tenho para mim que há três aspectos que são aqueles que mais têm a ver diretamente com a atividade económica do turismo, que muito pouco, para não dizer nada, foram mencionados. E refiro-me em concreto à segurança, à informação e à imagem. Mas antes disso, não posso naturalmente deixar de aqui registar uma palavra de sentidos pêsames e pesar às famílias das vítimas, também o desejo de rápidas melhoras àqueles que estão a recuperar, obviamente também uma palavra de solidariedade à comunidade ismaili e ainda uma de total repúdio pelo recurso à força, algo que nada, como sempre, justifica. Dito isto, voltemos então àqueles que são os três aspectos que referi e que, em minha opinião, são os que mais interagem com a atividade turística. Começando pela questão da segurança, e embora já tenha sido descartada pelas autoridades qualquer motivação terrorista, política, religiosa ou de qualquer outra natureza, o que dentro da tragédia acaba por ser a notícia menos má, o facto que há aqui a destacar, o que é importante realçar, é que este ataque aconteceu de forma inesperada e totalmente imprevisível. E o problema é que quase sempre assim é. Pode haver mais ou menos risco, mais ou menos alertas, mas nunca temos a certeza do quando, do onde e como é que estes ataques podem ocorrer. E, infelizmente, os últimos anos têm-nos ensinado isso. Ora, isto significa e vem confirmar e até dar razão ao que constantemente venho afirmando, mas que apesar desses avisos que faço, poucos em Portugal refletem neles e por isso, naturalmente, que a maior parte das autoridades, aliás diria mesmo, quase todas as autoridades nacionais, bem como a própria comunidade turística, invariavelmente destacam como forma e argumento promocional um dos aspectos mais importantes e também como fator de atração e captação de turistas para Portugal, justamente a segurança. E como se constata, isso é um erro. É que eu continuo a ter para mim que a segurança nunca, mas mesmo nunca, deve ser promovida, antes sempre, e sublinho sempre, garantida. Seja ela de que natureza for, seja segurança sanitária, seja segurança pessoal, ambiental, ecológica, natural, patrimonial, ou de qualquer outra natureza. Portanto, que este trágico acontecimento nos sirva de lição e nos lembre que esse bem precioso que é a segurança não é para andar a ser apregoado aos quatro ventos, mas é para ser garantido no recato, no silêncio, com a eficácia das medidas que a suportam e também que a asseguram. Passemos agora ao segundo aspecto, que é o da informação, que se subdivide em duas áreas: a da velocidade de disseminação e a do aproveitamento dos nossos concorrentes. No que respeita à velocidade de circulação da informação, ela é própria, aliás, faz parte do mundo atual, ou seja, aquilo que acontece num determinado local do planeta, instantaneamente acaba por ser do conhecimento de todos, o que torna impossível esconder, omitir, distorcer ou até mesmo criar em torno de algo uma narrativa diferente, ou se quisermos, paralela daquilo que realmente aconteceu. E escusado é dizer que, do ponto de vista do consumo turístico, isso tem um efeito grande em quem viaja, dado que o normal é a preservação e evitar correr riscos por parte de qualquer pessoa. Por outro lado, e como também é sabida, tudo isto acresce, a competição pela captação dos fluxos turísticos internacionais ser cada vez mais feroz e mais implacável, o que quer dizer que tudo conta. E isso quer dizer também que o mal de uns é, normalmente, a oportunidade
de outros. Daí que a concorrência não hesite em retirar benefícios das falhas de ou na segurança que possam ocorrer num qualquer local e, por exemplo, neste caso, de imediato Lisboa e Portugal foram notícia por todo o mundo e, em muitos casos, os nossos competidores deram essa notícia com contornos exagerados ou até, de alguma forma, subjetivos, de modo a induzir ou pôr, se quisermos, pôr na mente dos possíveis viajantes de qualquer coisa para que eles comecem a pensar ou começassem a pensar na possibilidade de um destino alternativo. É que nós não nos podemos esquecer que, ainda por cima, Portugal, neste preciso momento, é uma potência turística tanto a nível europeu como a nível mundial. Nesta sequência, ou se quisermos neste encadeamento, nesta lógica, passemos agora à terceira questão, que é da imagem, que também é importante. Até porque é aquilo que fica, ou se quisermos, é que neste caso o turista acaba por percepcionar acerca do destino. E devo dizer que desta vez até andámos bem. Tudo correu de forma rápida e muito eficaz, desde a chegada das autoridades ao local mal foi dado o alerta, à sua atuação, ao descartar das diferentes motivações que pudessem servir de motivo para o próprio ataque. Mas como sabemos e temos presente, nem sempre assim foi ou é. Se desta feita a nossa imagem externa não saiu beliscada, por vezes tal não acontece. Dito isto, e apesar de depois do mal ter acontecido, as coisas apesar de tudo terem corrido da melhor forma possível, há contudo um ponto de alerta que aqui se levantou e que, quanto a mim, deve ser encarado com enorme seriedade, sobretudo por parte do turismo, atenta à falta de trabalhadores com que a atividade se debate e os esforços que estão a ser feitos para captar estrangeiros e imigrantes para virem trabalhar para Portugal, o que tem a ver com a sua integração e o acompanhamento que é necessário para que consigam ser devidamente integrados na sociedade portuguesa. É que se é um facto que acolhemos, de facto, muito bem os refugiados, os imigrantes e, de um modo geral, todos quantos queiram vir viver para Portugal, aqui trabalhar, constituir família, com a nossa demografia até agradece, não menos verdade é que depois falhamos no acompanhamento da maior parte dessas pessoas, seja por falta de meios, seja por falta de planeamento, de atenção ou até de comunicação entre os diferentes atores. Ora, isso naturalmente provoca naqueles que para cá vêm desalento, sentimento de abandono e, muitas das vezes, desespero. E o desespero é a origem e um elemento potenciador de muitos perigos. Portanto, se queremos ser mais inclusivos, mas simultaneamente também preventivos, devemos ter presente que cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. No que se refere às previsões turísticas para este período da Páscoa em que estamos a entrar, todos os indicadores apontam para aspectos muito, mas mesmo muito positivos, dentre os quais me permite destacar a continuidade da recuperação da atividade turística, aliás, na esteira daquilo que se verificou ao longo do ano de 2022 e já nestes primeiros meses de 2023. Também no que respeita ao número de turistas, ele irá estar muito próximo daquilo que foi o número de turistas na Páscoa que antecedeu a pandemia, isto é, a Páscoa de 2019, podendo até vir a superar esse número. A confirmação que, apesar do aumento dos preços motivado pela inflação, tal aparentemente não está a esmorecer ou até a retrair os consumidores, o que também pode significar um bom pronúncio, um bom augúrio no que respeita à capacidade aquisitiva dos consumidores de produtos e serviços turísticos, sejam eles nacionais, europeus ou de outras paragens, para o próximo verão. Que o destino Portugal e todos os seus subdestinos continuam em alta na preferência dos viajantes nacionais e estrangeiros. Que vamos voltar a ter a invasão espanhola que sempre foi tradicional na Semana da Páscoa e também não posso aqui deixar de dar uma nota
curiosa relativamente aos mercados que estão fora de Portugal e a procura que estão a ter pelo mercado nacional, e dentre eles a curiosidade vai para Paris, que, como se sabe, está a passar por momentos de enorme perturbação social, mas que, aparentemente, essa perturbação social não está a ser suficiente para demover os portugueses de rumarem à Cidade de Luz e aos seus arredores nesta quadra. Para além destes factos, vale a pena também agora responder à segunda parte da pergunta, e isso quer dizer que é expectável que existam alguns recordes turísticos que venham a ser batidos nesta Páscoa. Para além do número de turistas que já fiz referência comparativamente com o ano de 2019, um recorde que será naturalmente batido será o das receitas, porque, entretanto, os preços subiram e, consequentemente, tal facilita a superação de marcas anteriores, mas também acredito que, a nível regional, outros recordes, sejam eles de turistas nacionais, estrangeiros ou até mesmo de receitas, venham a ser superados. Contudo, e para de alguma forma temperar esta euforia ou a euforia que estas previsões possam induzir, não posso deixar aqui de sublinhar que, do ponto de vista turístico, esta Páscoa vai ser um enorme teste, ou se quisermos, uma enorme e uma grande prova de fogo no que se refere à qualidade global da nossa oferta turística, particularmente no que está relacionado com o serviço, ou seja, com os profissionais de turismo, se quisermos, com a falta deles. É que o nível de aquisição, isto é, o preço a que os produtos e os serviços se encontram, pressupõem e criam a expectativa nos turistas de um padrão de qualidade correspondente, o que quer dizer que, se tal falhar, podemos vir a ter alguns amargos de boca. Portanto, não embandeiremos, pelo menos para já, em arco face a estes previsíveis bons resultados, até porque cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Já sabe, encontro-me consigo na próxima semana. Até lá, desejo-lhe uma Páscoa muito, mas mesmo muito feliz, e lembre-se que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo em baixo da minha imagem.